Bom dia, neste sábado, dia 24 de abril de 2021. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que alegria estarmos juntos nessa manhã. Vamos ler a palavra de Deus, vamos compartilhar do amor de Deus nessa manhã. Eu convido você a fazermos isso nesse momento. Bom dia, irmã Thelma, Deus abençoe sua vida, irmã, que Deus cuide. Você, bom dia, Dilene, também. Que Deus esteja cuidando todos aí que vão chegar, que já estão, que vão acompanhar ao vivo essa devocional. Atos capítulo 3, versos 21 em diante. É necessário que o céu receba até o último tempo da restauração de todas as coisas sobre as quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio. Pois Moisés disse: O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo que vos disser. E acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas que falaram desde Samuel e os que o sucederam também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão: Por meio de tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus ressuscitou o seu servo e enviou-o a vós, primeiramente para que vos abençoasse, desviando cada um das vossas maldades. Nós estamos diante de um texto tão rico. Pedro está terminando de fazer mais um discurso que ele fez aos judeus que ali estavam, aqueles que criam na palavra de Deus, que criam em Deus, e ele está terminando esse discurso depois de dizer para eles por que Jesus tinha curado aquele homem, aquele coxo, que está registrado no início deste capítulo, versículos de 1 a 10. E ontem nós vimos nos versículos anteriores, sobre a oportunidade de arrependimento que cada um tem, que diante de Deus, a oportunidade de salvação. E quando nós olhamos para o final de Pedro, do texto aqui, Pedro está dizendo o quê? Pedro está falando algo que estava no seu coração como salvo, como convertido em Jesus. E ele diz uma expressão aqui, ele usa uma expressão no versículo 21. Ele diz assim: é necessário que o céu o receba até o tempo da restauração de todas as coisas. Ele está dizendo aqui que é necessário que o céu receba Jesus, como ele foi, e ele vai dizer mais essas coisas até o dia em que tudo será o quê? Restaurado. Então ele está dizendo de algo que aconteceu e algo que aconteceria no futuro. Assim então, olhando para esse texto, olhando para a vida de Pedro e dos demais que estavam ali, esse tempo de restauração, ele é um tempo que talvez todos nós almejamos. Nós estamos vivendo nesta época desafiadora que enfrentamos essa pandemia e sabemos que não é algo fácil, sabemos que tantas lutas, tantas pessoas doentes, é como se nós quiséssemos que isso passasse de uma hora para outra, tudo fosse restaurado, tudo voltasse ao normal. Alguns chamam que nós vivemos um novo normal, mas nós gostaríamos de viver o normal que era antigo, aquele que não tínhamos lutas, desafios e tanta coisa que enfrentamos. Mas é o tempo, mas um dia tudo será restaurado. E quando nós olhamos para aquilo que Pedro fala, por que Pedro fala dessa forma? Por que ele age assim? Por que ele diz essas coisas? Primeiro que nós sabemos que ele está dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele tem convicção espiritual daquilo que ele diz, daquilo que ele fala, porque é aquilo que pulsava dentro do seu coração. E eu olho para isso, olho para essa realidade, olho para a nossa vida, para os nossos enfrentamentos hoje e entendo como precisamos expressar a convicção da nossa salvação com direção do Espírito Santo de Deus. No versículo de número 15, ele diz assim: matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. E olha como ele termina o versículo. E somos testemunhas disso. Do quê? Que Deus ressuscitou, que vocês mataram, somos testemunhas de tudo isso que aconteceu. Então, Pedro,
ele está dizendo aqui, no fechar do seu discurso, no encerrar desse discurso, desse seu sermão, ele está expressando a sua convicção, dirigida pelo Espírito Santo de Deus, de tudo aquilo que acontecia. Como eu disse antes, isso nos move a vivermos essa convicção, a alegria da salvação, a alegria de pertencermos a Jesus, a confiança plena que daquilo que Deus é na nossa vida, de tudo aquilo que o Senhor faz, de tudo aquilo que Ele representa, de tudo aquilo que Ele é exatamente em nós. Mas Pedro diz alguma coisa muito interessante, ele está falando para os judeus. E falando para os judeus, então, ele lembra aos judeus de uma coisa muito importante. Ele lembra aos judeus da promessa que Deus havia feito. Olha aqui comigo. Depois de falar sobre o tempo de restauração, ele diz assim, ó, versículo 21, sobre as quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio. Ou seja, Pedro está dizendo, desculpa, aos judeus. Ele está dizendo, olha, os profetas já anunciaram isso. Há uma promessa, Deus usou profetas, e ele está fazendo com que os judeus comecem a relembrar, poxa, realmente Deus prometeu, e Pedro vai dizer no final que Jesus é o cumprimento da promessa. Versículo 22, aí Pedro se remete lá a Moisés. Moisés disse, o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo que vos disser. Também diz mais Pedro, caminhando aí no versículo 23, e acontecerá que toda pessoa que não ouvir esse profeta será exterminada dentro do povo. Moisés falou isso lá atrás, quando ele está relatando ao povo como o povo devia obedecer no Deuteronômio e Levítico, ele fala isso, e agora o apóstolo Pedro traz essa palavra dizendo, olha, Jesus é aquele que Deus levantou, e aquele que não, que não se render a Jesus, no sentido da salvação e tudo mais, será exterminado dentro do povo. Então, Pedro está dizendo aos judeus, olha, há uma promessa para a vida de vocês devem agarrá-la. Versículo 24, e todos os profetas que falaram desde Samuel e os que sucederam também anunciaram esses dias. E aí ele termina o versículo 25 dizendo sobre isso, vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão, por meio de tua descendência, todas as famílias da terra serão aqui abençoadas. Então, Pedro está dizendo, olha tudo que Deus fez, tudo que Deus prometeu, olha tudo que está diante de vocês, olha a grande promessa que foi feita, olha, tudo isso está se cumprindo. O que vocês farão com isso? E aí eu fico pensando sobre o tempo de restauração também. Quantos têm oportunidade já de ouvir das promessas de Deus? Você conhece as promessas de Deus? Talvez você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas Deus tem promessas para a sua vida. Eu gosto muito do texto que está logo antes, no capítulo 2, versículo de número 39, quando Pedro diz assim, porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos os que estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. A promessa é para todos. Por isso que João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É lindo esse texto. Assim, então, podemos entender que o Senhor está mostrando através de Pedro, lá o povo judeu, olha, há promessas e vocês fazem parte do cumprimento disso. Agarrem, vivam essa promessa. Mas no versículo 26, ainda o apóstolo Pedro termina com uma afirmação. Deus ressuscitou o seu servo e enviou a vós, primeiramente para que vos abençoasse, desviando cada um das vossas maldades. Pedro está dizendo, olha, eu tenho convicção do que Jesus fez na minha vida. Depois ele diz, olha, a promessa Deus já fez, vocês precisam o quê? Agarrar essa promessa. Mas ele diz agora é o tempo da oportunidade. A restauração é um tempo que acontece, que Deus faz na vida, mas cada um precisa entender a oportunidade que tem espiritualmente diante do Senhor. E Pedro termina, Deus ressuscitou Jesus, o seu servo. Ele enviou
até vocês, Pedro está dizendo, primeiramente para que abençoasse, para que fossem desviados dos caminhos da maldade. Como diz aqui o versículo número 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados. Então, o que o Senhor está dizendo através de Pedro, ele está dizendo, olha, para os judeus que ali ouviam, e fala para nós hoje também, fala para você, fala para mim, nós precisamos aproveitar a oportunidade desse tempo de restauração. Às vezes, como eu disse antes, nós ficamos muito intimidados, nós ficamos pensativos, nós ficamos completamente amedrontados diante da pandemia, preocupados com a nossa saúde física. Mas a saúde física ela vale apenas para essa vida. O que Pedro está falando para aqueles irmãos judeus que não viviam a pandemia? Mas eles se preocupavam só com a sua vida terrena, com a sua história. Pedro está dizendo, olha, existe a oportunidade da restauração espiritual e eterna da vida, que ela vai além dos limites da nossa existência. E isso Pedro diz para nós também hoje, nós podemos olhar para a palavra de Deus e entender que esse tempo de restauração é para a nossa vida hoje. Nós, como eu disse antes, temos medo da morte física, mas como diz uma frase, né? Eu posso muito ficar preocupado com a minha questão e tentar cuidar da morte, da minha vida para evitar a morte física. Mas pior do que morrer a morte física é morrer sem Jesus no coração. E Pedro então fala àqueles homens para eles se renderem a Jesus. A palavra de Deus fala ao meu coração, ao seu, para nos rendermos a Jesus, que é a garantia eterna que tudo será restaurado, somente Ele. Nós queremos viver tempo de restauração. Nós precisamos colocar nossa vida nas mãos do Senhor. Então eu convido você, se você já é um crente em Jesus, já abriu seu coração para Jesus, Jesus já habita dentro de você, o Espírito Santo está aí. Tenha convicção, viva a promessa que Deus tem para a sua vida e mostre aos outros a oportunidade de salvação agora. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, se você não tem certeza que você morresse nesse exato momento, você iria para o céu na presença eterna do Senhor, eu convido você a deixar Deus fazer toda a restauração espiritual necessária na sua vida, que somente Ele pode fazer, através de você abrir o seu coração e dizer, Senhor, eu quero Jesus para a minha vida, restaura a minha vida, e Ele faz. Por isso eu convido você nessa manhã a fazer isso também. Vamos orar? Pai, obrigado pelo dia, obrigado pela graça, pelo amor do Senhor. Obrigado porque através da palavra do Senhor, nós vemos que o Senhor é o único que pode restaurar vidas. O Senhor usou Pedro para falar isso aos judeus lá no primeiro século. O Senhor usa a palavra do Senhor para falar também a nós hoje, que o Senhor pode restaurar vidas. E nós pedimos, restaura-nos cada vez mais. Mas eu peço, ó Pai, que o Senhor cuide da nossa vida, nos dê um avivamento espiritual. E aqueles que ainda não entregaram suas vidas a Jesus, que possa ser hoje o dia de abrirem o seu coração e pedirem, clamarem, se entregarem ao Senhor para que a restauração de suas vidas aconteça. Obrigado pela oportunidade de lermos a sua palavra. Obrigado pelo privilégio tão grande de crescermos juntos nela. E nós queremos continuar clamando ao Senhor pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pela nossa história. Vivemos um tempo, Deus, tão difícil, um tempo muitas vezes até que nos deixa amedrontados, assombrados, temerosos, mas nós confiamos no Senhor. Ó Deus, esse tempo vai passar. Não sabemos quantos ainda morrerão por complicações do Covid, mas nós sabemos que a restauração completa e eterna o Senhor fez através de Jesus. E um dia desfrutaremos disso no céu, eternamente com o Senhor. Por isso confiamos no Senhor e pedimos, continua a guardar as nossas vidas, mas continuamos a clamar para que o Senhor haja na vida de todos aqueles que estão enfermos, tratando em casa pelos sintomas do Covid, aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão nas UTIs, entubados. Ó Pai, quantas vidas, quantas vidas. Eu peço pela Índia, ó Pai. Pai, aquela nação que está sofrendo agora muito com o aumento de casos, tenha misericórdia também, ó Pai.
Peço por todo mundo, mas peço, ó Pai, em nome de Jesus, que a sua graça seja derramada. Quantas pessoas, ó Pai, estão morrendo, ó Deus, sem ter Jesus no coração, sem terem entregue a vida de Jesus, sem terem reconhecido os seus pecados, que Jesus morreu na cruz por eles. Ó Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, ó Pai, a falarmos mais do Senhor, porque precisamos. Ó Pai, abençoa-nos como igreja, abençoa-nos como servos, como discípulos de Jesus. A convicção que Pedro tinha seja a nossa convicção também, ó Pai. Abençoa nossas igrejas, faz um avivamento espiritual em nós. Precisamos. Cuida, Pai. Cuida das nossas famílias, cuida dos enfermos, de outras doenças, que precisam da mão poderosa e restauradora do Senhor. Cuida, porque todos dependemos do Senhor. Ó Deus, cuida dos enlutados, consola seus corações. Deus, só o Senhor para fazer isso. Deus, em nome de Jesus, consola os enlutados. Cuida, Pai, do sustento dos nossos lares, cuida dos nossos governantes, nosso presidente da República, ó Deus, do presidente do Senado, do presidente da Câmara, dos governadores estaduais. Cuida, Pai, dos presidentes e deputados das Assembleias Legislativas, Pai, dos prefeitos. Cuida, Pai, dos vereadores de cada cidade. Cuida, Pai, de toda a estrutura do Ministério da Justiça no Brasil. Cuida, Pai, do Judiciário, cuide do Legislativo, cuide de tudo, ó Pai. Cuide dos ministros, cuida, ó Pai, dos secretários estaduais, municipais. Ó Pai, em nome de Jesus, nosso Brasil, ó Pai, precisa, ó Pai, realmente mudar alguns rumos, ó Pai, que a nação tem tomado. Que o Senhor tenha misericórdia. O Senhor abençoe. Nós sabemos, ó Pai, que a palavra do Senhor nos garante que só haverão dias piores, humanamente falando. Mas, ó Pai, nós queremos que as pessoas se rendam a Jesus, que mesmo enfrentando dias piores, dias difíceis, vão ter esperança em Jesus. Por isso, ó Pai, nos ajuda, faz isso. Obrigado pela restauração que o Senhor faz. Continua cuidando, dirigindo, abençoando. Recebe a gratidão de todos aqueles que têm algo especial a dizer diante do Senhor. Recebe, ó Pai, porque fazem isso em nome de Jesus. E cuida das nossas vidas hoje. Nós oramos em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Bom dia, irmã Marli. Bom dia, José Eduardo, irmã Marlene, irmã Cacilda, irmã Wanda, irmão Euclides. Bom dia, irmã Cláudia, Dilene, irmã Thelma e todos os demais que estão aí acompanhando. Que Deus esteja abençoando. Irmão Zé Saavedra aí no Rio também. Um abraço, meu irmão, tá? Deus abençoe grandemente. É tempos bons que trabalhamos juntos aí no Rio de Janeiro. Deus abençoe. Que Deus continue cuidando. Se esse vídeo edificou a sua vida, eu convido você a compartilhar com outros, para que outros também recebam a mensagem da palavra de Deus. Tenha um bom dia, em nome de Jesus. Amém.